Muito bem, muito bom dia. Nós temos aqui 3 temas palpitantes: o homem de bem, perdão das ofensas e a lei do progresso. Não é isso? 3 coisas interessantíssimas. Aí eu pergunto, como que nós fazemos para ser homem de bem? A gente tem que progredir, pelo amor de Deus, não é? Aí nós vamos falar da lei do progresso, não é? O Kardec faz uma relação interessante sobre o homem de bem, que tem consciência, que tem uma série de atributos. Mas como que a gente consegue atributos, pelo amor de Deus? Como é que a gente se desenvolve? Como é que a gente cresce? O Emmanuel tem uma frase bonita que ele diz assim: ninguém progride sem renovar-se. Então, para a gente progredir, nós precisamos renovar. Bom, aí nós vamos entrar na lei do progresso. E ele diz o seguinte, que o progresso é uma coisa tão interessante que é uma coisa que vai impulsionando as pessoas para frente. Às vezes as pessoas, os bairros, as cidades, os países acabam entrando num retrocesso, não é mesmo? Só que existe a lei do progresso. E quando a lei do progresso empurra o progresso, sabe o que acontece com aqueles que estão entravando o progresso? Os espíritos mesmo falam isso. Eles são esmagados pela roda do progresso. Não tem jeito de segurar o progresso. Então, se nós temos pensamentos arcaicos, desatualizados, nós podemos ficar com eles por quanto tempo quisermos, mas vai chegar uma hora que, se a gente não renová-los, nós vamos ser atropelados pelo progresso. E, sinceramente, eu sinto que nós estamos vivendo um momento assim aqui no nosso Brasil. Sinceramente, um pouquinho, assim, pela percepção pequena que a gente pode perceber, ter aqui do nosso Brasil, nós temos percebido pessoas que estão trabalhando intensamente para retardar o progresso. E pessoas que estão fortemente empenhadas em empurrar a roda do progresso para frente. E aí nós temos um embate entre os que não querem o progresso e os que querem o progresso. E nós vamos assistir, porque não depende de nós, não é? Vamos assistir como que vai ficar esta luta do progresso, tá certo? Bom, aí nós vamos lembrando do homem de bem, a Silvia falou muito bonitinho com relação a gente poder escutar uns aos outros, termos bastante paciência, temos a palavra amiga, o ouvido amigo, que provavelmente isso seja até muito mais caridoso que a própria distribuição material, não é? Mas eu penso também que nós temos um detalhe: existe a caridade ideal e existe a caridade em que nós estamos buscando a caridade ideal, não é? Sim. A caridade também progride. Eu me lembro com muita clareza, quando eu comecei na federação, eu comecei com um certo fanatismo, né? Era um espírita fanático, xiita. Mas desculpa, mas Foi não. Quem daqui não fez? Não, no começo eu era insuportável, ainda sou, mas eu era muito mais, porque eu queria que as pessoas aprendessem tudo que eu estava aprendendo, eu ficava lendo para as pessoas dentro de casa, a pessoa estava lavando roupa, eu ia lá, ficava falando, aí ela ia passar a roupa e ia atrás da pessoa, era um negócio terrível, não é? Mas aí eu descobri nesse período que a gente pode fazer a nossa parte dentro da caridade. É claro que talvez não seja a caridade ideal, mas nós precisamos tomar uma iniciativa, precisamos dar os primeiros passos. E os primeiros passos são esses. A gente precisa errar. Na maioria das vezes a gente erra, não é mesmo? É claro que uma vez ou outra a gente acerta, mas na maioria das vezes a gente erra, bate a cabeça, escorrega, cai, levanta, óbvio, né? Nós não estamos aqui para ficar no chão reclamando, esperneando, chorando. Nós estamos aqui para levantar e crescer e se desenvolver. Então, com base nisso, a gente tinha aprendido que era assim. Bom, a gente não pode, por exemplo, pegar uma pessoa que está na rua e fazer a caridade ideal com ela, falar: o que está acontecendo com você? Olha, você era de tal lugar, vamos arrumar um emprego, vamos tomar um banho, vou encaixar você num albergue, numa casa, em algum lugar. Vamos fazer tudo o que é possível pela pessoa. A gente muitas vezes não consegue isso neste momento dentro daquilo que nós fazemos. Mas nem por isso a gente pode deixar de fazer o mínimo, o menor esforço. E o menor esforço é assim, é aquele sentimento de compaixão de você ver, poxa vida, a pessoa às vezes pode passar 1 dia ou 2 dias numa situação precária de alimentação. Pode acontecer, não é? Na nossa cidade, talvez seja difícil, mas isso pode acontecer. As pessoas estão tão desequilibradas que elas não conseguem muitas vezes encontrar o próprio alimento, não conseguem realizar até o que os animais realizam, que é ir em busca do próprio alimento, não é mesmo? Os animais fazem isso. Eles não têm a lei do trabalho, não têm a inteligência.
Então eles vão apenas atrás de satisfazer as suas necessidades fisiológicas, as suas necessidades de alimentação. E o homem muitas vezes entra num processo tão desequilibrante que ele não consegue por ele mesmo encontrar um caminho, uma solução, uma ideia que possa ajudá-lo. Então, às vezes, a gente precisa ter um pouquinho de compaixão e fazer um pouco por essas pessoas, um pouco. Porque também não estamos aqui acreditando que a gente consiga salvar o mundo. Talvez não tenhamos nem essa tarefa, não é mesmo? Mas nós estamos aqui para termos compaixão uns com os outros, de nos amarmos uns aos outros. Não é isso que Jesus nos disse? Amai-vos uns aos outros como eu os amei. Então Jesus foi lá e mudou os decretos romanos, Jesus foi lá e mudou as leis judaicas, Jesus foi lá, o que ele fez lá? Ele simplesmente demonstrou amor pelo semelhante, através da cura, através da multiplicação dos pães, através da conversa amiga, da exemplificação do evangelho. Foi isso que ele fez. E olha, que eu tenho a impressão que nós somos muito menor que Jesus. Eu tenho essa impressão, né? Porque eu já ouvi aqui pessoas dizendo que são maiores que Jesus. Não aqui nessa reunião, eu vi no nosso país alguém falando que era muito maior do que Jesus. Mas nós somos um pouco. Nós somos, assim, Jesus está na nossa frente, óbvio. E olha o que ele fez, não é? Não podia ter reformado os decretos romanos, vocês estão tudo errado, vai mudar tudo isso aqui, está tudo errado. Vocês, judeus, são tudo uns hipócritas lascados, vocês vão ter que mudar toda essa ideia religiosa, está tudo errado. Será que ele não sabia que estava tudo errado, meu Deus do céu? Pensa bem. 2000 anos atrás, estava tudo errado. Tanto estava errado que até hoje a nossa legislação ainda falha. Imagina 2000 anos atrás. Até hoje as características religiosas do homem são falhas. Porque a gente investe em condições tão infelizes, daquela condição do toma lá da cá, acreditando que Deus é um contabilista, acreditando que Deus vai nos favorecer de acordo com a nossa bajulação com Ele. Imagine 2000 anos, imagina há 2000 anos atrás, quando Cristo passou por aqui. Será que ele não tinha visto que estava tudo errado? Então, a gente pensa que o nosso papel, a nossa tarefa é fazermos a nossa parte, o mínimo que seja, auxiliarmos o quanto pudermos. Mas a nossa parte, não é? Talvez se a gente tiver um pouco mais de recurso, um pouco mais de poder, um pouco mais disso ou daquilo, que a gente tenha que fazer a nossa parte, óbvio, não é? Ninguém está investido num cargo público para desmerecer o ente público, o erário público. Ninguém está lá investido para isso. Ninguém está num cargo político para menoscabar, para diminuir, para roubar recursos que são das pessoas. Ninguém está lá para isso. Então nós não estamos também na nossa vida para acreditar que nós vamos salvar o mundo, obviamente, mas nós precisamos fazer a nossa parte, não é isso? Então o homem de bem é o homem que está procurando entender o que ele pode ser útil, aonde ele pode ser útil, de que forma ele pode ser útil. Com relação a essa ideia que nós temos, que é tão difícil, é uma caridade auricular. Então na advocacia tinha um negócio que chamava assim, embargos auriculares. O que eram os embargos auriculares? Aí você ir lá no juiz lá e ficar falando para ele, falando, nossa senhor, o meu cliente está assim, está assim, está assim, está assado. Você está falando para ele, não está escrito no papel, mas você está falando, tentando convencer ele, para quando ele der uma sentença, ele já esteja assim mais a seu favor, né? Tipo, embargos auriculares é isso. A caridade auricular é mais ou menos assim, de a gente poder ter condições de uns aos outros nos favorecermos. Esta caridade, obviamente, talvez seja a caridade que esteja num nível maior, óbvio que está. Agora, como que nós vamos chegando nessa caridade? É aos poucos, é lentamente, não é? A gente pega no Evangelho aqui, essa passagenzinha assim do perdão, não é? A gente errou, dá para reconhecer que errou? Quem é que pede perdão se não reconhece que erra? Ninguém pede. Enquanto a gente não reconhecer que errou, a gente não pede. E o que precisa para reconhecer que errou? Não precisa de humildade? Não precisa de humildade? Pelo amor de Deus. Você está no trânsito. Se você fez uma besteira no trânsito, mas você vai sustentar o resto da sua vida que você estava certo. Porque você não tem humildade, você tem orgulho. Você não consegue dizer, poxa vida, realmente não dei a seta, parei antes da hora, parei de repente, sei lá, tem 1 milhão de motivos para ter um problema no trânsito. Então você não reconhece. Por quê? Aquilo vai te causar um prejuízo financeiro?
E diante de um prejuízo financeiro, você recua, óbvio, né? Você não vai voltar atrás e falar, oh, puxa, me perdoe que realmente, né, me distraí, sei lá, alguma coisa aconteceu. Então, para pedir o perdão, nós precisamos começar a desenvolver em nós o sentimento de humildade, porque a gente nunca se reconhece errado. Jamais. Esse é o ponto. Então, Jesus recomenda aqui pra gente, reconheça isso. Então, perdoai, não é? Olha o que ele fala aqui pra gente. As nossas dívidas ao Senhor. Puxa vida, tem tanta dívida, mas olha, tá difícil de pagar todas elas. Dá um desconto aí para nós, né? Meu Deus do céu. O Chico dizia que a maioria de nós que estamos aqui na Terra temos a missão de pagar dívidas. Essa é a nossa missão. Missionários das dívidas que nós temos do passado, né? Nossa missão basicamente é essa. O Chico dizia? O Chico dizia que a missão, perguntaram da missão dele, aquela coisa, meu filho, a minha missão aqui é de pagar a dívida, imagina. Se o Chico era de pagar a dívida, imagina nós, né? Imagina nós. Mas enfim, a ideia que nós vamos percebendo é justamente essa. Para chegar à caridade ideal, nós temos que passar pelos níveis de caridade. Agora, eu tenho percebido nos últimos meses, nos últimos anos, que as pessoas não têm aquele sentimento que nós precisamos ter de tolerância. Porque na hora que nós precisamos escutar alguma coisa que vem através desse aparelhinho aqui, ó, sabe o que a gente faz? Desliga, abandona grupos, bloqueia pessoas, porque a gente não concorda com as coisas que elas falam, não concorda com as coisas que elas fazem. Não tem o mínimo de tolerância. Deixa o besta falar o que ele quiser. Não é mesmo? Deixa, e daí? O que você fica tão ofendido? É só sair do grupo, muito simples. Mas aí é caridade auricular? Mas aí não é uma questão de caridade, é uma questão de escolha. Não, eu penso que não, é caridade. A gente saber escutar o outro falar besteira é caridade, pelo amor de Deus. Quem não quer escutar besteira não pratica a caridade. A caridade é escutar besteira, gente. Na rua, a gente não escuta um monte de besteira dos nossos assistidos? Tudo bem, filhinho, você vai conseguir, você vai vencer, tá tudo certo. Na maioria das vezes estão alcoolizados, na maioria das vezes fazem brincadeiras de mau gosto, às vezes agridem, atacam. Isso não é desenvolver a caridade? Eu penso que sim. Tolerância. Não é mesmo? Sim, mas uma pessoa que tem um pouquinho mais de bom senso, puxa, tá ali porque quer. É só sair. É só sair, é fácil, né? Abandonar é mais fácil do que permanecer. Não, mas se ela tá fazendo isso, se ela tá provocando algum contratempo entre as pessoas, fazer o quê, gente? Mas a pessoa que está saindo é quem está ofendido, não quem está ofendendo. Não, mas é uma questão de escolha. Cada um, se não tá bom no grupo, sai. Muito bem. Eu já conheci muitas pessoas que saíram do grupo de família. Não está bem, não está bem. Quer dizer, a gente fala de caridade porque falar é fácil. Praticar a caridade muitas vezes é difícil. É por isso que nós precisamos começar de baixo. Porque quando você começa de baixo, você vai entendendo com o evangelho que é o seguinte. Imaginem quanta besteira o Cristo não teve que escutar. Quanta iniquidade ele não teve que olhar e ver as coisas que faziam e que fizeram. Vejam, ele abandonou o mundo por causa disso? Ele saiu do mundo? Ou mandaram ele para fora do mundo? Expulsaram ele do mundo? Nós precisamos ter esse pensamento. Então, no nosso pensamento aqui, vejam, uma coisa muito pessoal de cada um, óbvio, né? Nós não estamos aqui para criar polêmica, nada disso. Mas a ideia da caridade é que nós aprendamos a lidar uns com os outros através de um negócio chamado tolerância. Se a gente não tem tolerância, nós precisamos construir tolerância. Se a gente não tem amor, nós precisamos construir amor. Então, posso estar falando uma bobagem, mas é o meu entendimento. É como estamos em liberdade de falar, cada um fala o que entende, né? Então, estou falando aqui sobre o meu entendimento. Vocês me desculpem se ele tá sendo assim um pouco fora do ponto. Então, basicamente é isso. Então, reconhecer os erros e pedir perdão. Perdoai as nossas dívidas como nós as perdoamos àqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então é assim. De repente, nós precisamos aprender a sermos ofendidos, né? Porque quem de nós gosta de ser ofendido? Ninguém gosta, não é mesmo? Mas e se foi ofendido? Como é que faz?
caminho, Você tá preparado. o caminho é o perdão. Tem uma técnica de lutas marciais, eu ouvi esses dias isso, eu nunca vi um mestre falando, mas eu ouvi alguém falando que primeiro nas lutas marciais você tem que aprender a apanhar. Primeira coisa, então você apanha, né? Nas lutas marciais, você vai apanhando. Depois que você aprendeu a apanhar, aí sim você pode começar a querer bater, não é mesmo? Essa é a ideia. Mas o que eu achei legal nesse negócio? Porque às vezes a gente apanha, né, moralmente, alguém nos ataca moralmente, alguém às vezes nos calunia, nós estamos apanhando, né, de uma forma natural, óbvio, porque a gente fez errado, as pessoas vêm, comentam, fazem, acontecem, né? Mas a gente precisa aprender a isso, aprender a lidar com isso, porque se a gente não aprender a lidar com isso, a gente não cresce, a gente fica seres espirituais com um monte de idade e com um mínimo de crescimento espiritual. Desculpe, já falei demais. Bom,